Olá, começa agora mais uma entrevista especial no canal Empreender. Eu sou o Márcio Fontinelli e desde já agradeço a sua companhia aqui na nossa entrevista de hoje. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante que é gestão empresarial. Quando a gente abre uma empresa, a gente costuma pensar muito na questão dos produtos, a gente pensa no local onde a gente vai abrir, se a gente vai alugar, se vai comprar, a gente organiza tudo, mas de vez em quando a gestão dessa empresa em si acaba passando aí batida. Então a gente tem que ter muita atenção com relação a isso. E para conversar com a gente sobre esse tema, hoje a gente vai receber a Janaína de Araújo, que é uma especialista em gestão de empresas, ela que começou muito cedo. Janaína, seja bem-vinda aqui ao nosso programa, obrigado pela sua participação. Janaína, você começou com 12 anos de idade praticamente, você já queria empreender. Então eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi esse início e também como é que você já se preparou para fazer uma boa gestão empresarial. Isso, na verdade eu comecei com uma grande brincadeira aos 12 anos de idade na minha cidade, lá no Nordeste, né, Caicó, fica bem no sertão do Rio Grande do Norte. Quando eu decidi que eu queria fazer um programa de rádio. E o meu pai é um caminhoneiro, você imagina, né? Ele disse, minha filha, como você quer fazer um programa de rádio? Qual a possibilidade disso acontecer? Você é muito iludida. E aí eu fui na rádio local, que chama Rádio Seridó, dei uma sorte danada, porque eu encontrei o diretor da rádio, imagina, uma criança, cheguei para ele e falei, eu vim aqui porque eu quero fazer um programa de rádio. E deu super certo isso, ele ficou impressionado com a minha atitude na época, e aí logo em seguida eles começaram a me dar um treinamento e a gente começou esse trabalho, era um programa que se chamava A Criança no Rádio. Esse programa durou 1 ano e meio na minha cidade e a partir daí eu comecei a sentir uma vontade imensa de crescer e de fazer tudo. Eu entendi que a gente consegue fazer absolutamente tudo, desde que a gente primeiro acredite, né, e trabalhe para isso, e se prepare para isso. E foi uma história muito incrível. A partir daí eu comecei a cantar, porque tudo isso começou no mundo artístico, e em função da música eu vim parar em São Paulo. Você empreende em quê? Qual foi o seu primeiro negócio e o que você hoje está trabalhando aí? Bom, eu vim para São Paulo em função da música, eu cantava na minha cidade, tinha esse programa de rádio que me projetou no estado na época, como uma criança no rádio. Quando eu vim a São Paulo era para gravar um disco, para ser cantora, mas a vida, ela leva a gente por outros caminhos. E nesse meio tempo, eu comecei a prestar atenção no que é o mundo do turismo. Então hoje, desde então, a partir dos 18 anos de idade, quando eu consegui entrar na TAM Linhas Aéreas, na época fundada pelo saudoso comandante Rolim, eu entrei na TAM no call center e ali começou de fato a minha trajetória, né, no mundo corporativo, no mundo do turismo, na aviação. Hoje, aos 47 anos, eu tenho uma empresa que ela representa destinos. A nossa empresa monta estratégia para desenvolver destinos no Brasil. Então, tudo que você imaginar que é necessário para inserir um destino dentro do nosso país, para que o brasileiro comece a pensar em viajar para aquele destino, é o trabalho da minha empresa. Nós hoje temos no nosso portfólio 2 países, Curaçao, que é uma ilha holandesa, eu acabei de chegar de lá inclusive, e nós temos também no nosso portfólio Marrocos, que é um país exótico, que também vive do turismo, né? Então, basicamente, como a gente desenvolver estratégias de marketing e vendas para que na próxima viagem o brasileiro pense, por que não ir a uma ilha do Caribe? Ou, por que não ir a um país exótico? Janaína, você falou no começo da conversa que quando você iniciou, você entendeu que poderia fazer de tudo. E realmente, a gente tem essa habilidade, né? Mas tem aquela história do pato, né? O pato anda, nada e voa, mas não faz direito. Então, a gente tem que ter foco, né? Então, a gestão empresarial começa justamente com relação a essa questão do foco. Sem dúvida. Se você não tem foco, se você não definiu onde você quer chegar, que é o mais importante, né, você pode fazer tudo. Vou até ressignificar a minha afirmação. Desde que você saiba o que você quer. A frase é, não existe o impossível, mas você primeiro tem que saber onde você quer chegar. A partir do momento que eu sei onde eu quero chegar, que eu entendi quais são as minhas aptidões,
eu posso sim realizar e começar a empreender. E gestão é isso, né? Gestão é foco, números, porque sem números a gente não consegue avaliar se estamos no caminho certo. Então, gerir o seu negócio é estar atento a todas as mudanças, como está o mercado, quais são as mudanças que podem ocorrer a médio e longo prazo. E aí você começar a se adequar e adequar a sua equipe para isso. Janaína, mas nessa questão da gestão ainda, como é que o empreendedor que está iniciando, como é que ele pode se preparar para isso? O que ele tem que pensar? Qual que é o primeiro ponto que ele tem que observar quando ele vai abrir um negócio para ele começar esse negócio com uma boa gestão? Sim, na verdade, na minha opinião, a gente precisa estar sempre preparado. Então, uma boa avaliação do mercado, onde você quer começar o seu negócio, é o primeiro passo. Eu já sei o que eu quero, eu já sei a minha aptidão, agora eu vou montar o meu negócio. Onde está inserido o meu negócio? Como o mercado está neste momento em relação ao meu futuro negócio? Então, estudar a viabilidade do seu negócio. Porque o grande erro do microempreendedor é, eu quero fazer, eu gosto de fazer, eu quero montar uma empresa, seja lá do que for. Mas o primeiro momento é um projeto. Então, o projeto ele tem que fazer toda a análise de viabilidade. Então, a gente tem que analisar qual é a viabilidade. E a partir daí, estar preparado e entender como o mercado vai receber isso. Quais são os meus desafios? Onde eu vou começar? Por onde eu vou começar? E o principal, eu tenho capital de giro para me sustentar? Né? Você falou dessa questão da viabilidade e também do capital de giro. Voltando um pouco nessa área de viabilizar o negócio, isso passa pelo produto ou passa exclusivamente por quem você vai atender, se o seu negócio vai ter um público? Ou é importante também você entender que aquilo que você está oferecendo, ele pode ser trabalhado de uma forma até que possa crescer? Na verdade, são algumas variáveis, né? É muito importante você saber para quem você vai vender, qual é o público que você quer falar. Porque hoje, com as mídias sociais, com as redes, com a internet, a gente pode ter uma abrangência muito maior. Mas eu percebo que as pessoas ainda, as empresas, estão um pouco perdidas em relação a quem fala. Qual é o público? Se eu vou trabalhar com alguém, qual é o público que eu tenho que trabalhar para chegar no meu objetivo? Identificar esse público também é muito importante. O negócio é muito complexo, né? Eu acho que por isso que às vezes as pessoas se perdem bastante. A inexperiência leva muitas vezes o nosso negócio à falência. Então, são alguns pontos de muita atenção para você iniciar o seu negócio e ser bem-sucedido a longo prazo. Eu acho que nesse ponto que você falou, o que é mais importante é o conhecimento, né? Talvez se preparar, fazer cursos. Você acha que essa questão também é importante, fazer esse levantamento? Fundamental. Não dá para você começar um negócio se você não conhece a fundo o seu negócio. Se você não entende quais são os desafios. Se você não estudar. Ter foco, ter objetivo é muito importante para startar algo. Mas se especializar e ser o melhor naquilo que você quer fazer é crucial. Eu tenho que entender do meu negócio, eu tenho que estar preparado, eu tenho que estudar um pouco sobre economia, finanças, eu tenho que saber como eu vou abrir, impostos. Então, existe uma gama de coisas, é um conjunto de atividades, é um conjunto de coisas que vai levar o seu negócio ao sucesso, principalmente para o pequeno empreendedor. Janaína, você falou muito sobre a questão do conhecimento, a questão de viabilizar o negócio, a questão financeira também. Hoje, o que não pode faltar? Qual é a primeira coisa para quem quer empreender? O que essa pessoa precisa ter atenção com relação a isso? Qual que é o primeiro ponto, o primeiro passo que ela tem que dar? Bom, eu até acho incrível o programa de vocês ter essa parceria com o Sebrae, né? Nós temos um país gigante, com pessoas muito criativas, mas, infelizmente, a questão da educação no nosso país ainda é muito primária. Então, se eu posso dar uma dica, identifiquei qual é a minha aptidão profissional. Entendo o que me faz vibrar, o que faz o meu coração vibrar para eu começar um negócio. Então, agora eu tenho que partir para me especializar. Então,
procurar cursos gratuitos se eu não tenho condição a princípio, ou se eu já tenho, tem que ter um curso de administração. Eu preciso entender como funciona uma empresa em linhas gerais, né? Num contexto macro. E também, a partir daí, entender se eu consigo começar o meu negócio sozinho e avaliar esse crescimento gradativo. Então, eu não consigo enxergar de uma maneira tão simples abrir um negócio. Não é difícil, não é impossível, mas são alguns pontos chaves que a gente tem que ficar atento. Eu indicaria começar assim, fazendo um curso, algumas especializações no Sebrae da vida, por exemplo, para você entender o mínimo de uma rotina do seu negócio. É importante ter um bom parceiro nisso? Sempre. Eu uso uma frase que é um provérbio africano em todas as minhas palestras. Uma única árvore não compõe uma floresta. Então, é muito importante você encontrar parceiros que estejam do seu lado, que vistam a camisa com você e a partir daí vocês desenvolverem juntos. E aí, nesse caso, como é que a gente pode escolher um bom parceiro, um bom sócio nesse caso? Bom, isso aí, né? Isso para mim praticamente é uma caixinha de surpresa, é o Kinder Ovo. Mas se você consegue encontrar um bom parceiro, alguém que você entende, que ele tem capacidade intelectual, que ele está com você, que ele pode ser o seu sócio, você tem que também perceber como vai funcionar essa relação. Porque uma sociedade é um casamento. Então, como vocês transitam nos momentos desafiadores? Nesses momentos desafiadores, como vocês trabalham juntos? E encontrar esse bom parceiro que está com você, que te apoia, e que você também está com ele, que você o apoia, faz parte de um bom negócio, faz parte de um bom começo. Buscar investidor parceiro, se eu não tenho o dinheiro para começar o meu negócio, mas eu conheço um amigo, um colega, e que eu identifiquei que há uma possibilidade de começarmos o negócio juntos, é muito importante alinhar todas as possibilidades antes, para que o negócio flua bem, a parceria flua bem. Janaína, eu vou te pedir licença só um pouquinho, que a gente vai fazer um breve intervalo. Você que está acompanhando a gente, o tema de hoje da nossa entrevista especial é gestão empresarial. Não saia daí, o nosso intervalo é rapidinho. Estamos de volta e a nossa entrevista especial de hoje é sobre gestão empresarial, um assunto importante para quem quer abrir e manter uma boa empresa e ter uma empresa de sucesso também. E para isso a gente está recebendo hoje a Janaína de Araújo para falar um pouquinho mais sobre esse tema, ela que é especialista. Janaína, retomando a nossa conversa de antes do intervalo, a gente falou sobre a importância de escolher um bom sócio para ter uma empresa saudável e também um relacionamento saudável, né? A gente compara aí bastante com relação ao casamento. Nesse sentido, eu queria que você falasse qual é o maior erro que uma pessoa que quer abrir um bom negócio pode cometer durante a gestão desse negócio. Não acompanhar a evolução. Eu mencionei no início a importância de gerenciar os resultados. Gerenciar os maus resultados é importante para você encontrar a melhor ação para estabilizar esse resultado, seja ele positivo ou não. Então, estar atento. Onde eu estou errando? E imediatamente identificando a falha, identificando o porquê que não está vendendo, tomar uma ação para corrigir. Então, o empresário ele entra nesse looping e ele tem que o tempo todo avaliar qual foi o resultado do meu investimento, ou por que a minha venda, ou por que a minha estratégia não funcionou. Quais foram os gaps? Onde eu tenho que melhorar? Não adianta só colocar a empresa no ar. A empresa está fluindo, mas eu tenho que me atentar aos resultados. E principalmente eu tenho que guardar, né? A gente acaba não fazendo isso no pequeno empreendedor. Conseguir identificar onde eu tenho que reinvestir uma parte do que eu ganho,
e o que eu tenho que guardar também para a gente ter um caixa. É um grande desafio, porque quando você vem de grandes corporações, a minha experiência é sempre de grandes empresas, a gente tem tudo ali muito bem estruturado. Quando você abre um pequeno negócio, no caso, eu sou uma microempreendedora, uma empresária com uma empresa não é tão pequena, mas também não tem toda a estrutura que eu gostaria pós-pandemia, a importância de a gente ter tudo isso muito desenhado, cada caixinha que faz essa empresa fluir. Então, existem alguns pontos de atenção. Verificar onde você pode melhorar, que é a melhoria contínua, identificar ação para estabilizar e manter. E sempre estar atento nesse ciclo para que você mantenha a sua empresa girando bem. E como você vai administrar a parte financeira é muito importante também, né? Onde eu tenho que reinvestir, qual é o meu real lucro e o que eu tenho que investir. E isso, para o microempresário, muitas vezes é complicado, porque ele não tem toda a estrutura. Você acredita, por exemplo, que a questão de juntar as contas, a conta pessoal com a conta empresarial, é uma coisa problemática, uma coisa que pode trazer prejuízos para essa empresa? Bastante. E isso é muito natural. Isso é um dos pontos que acontecem diariamente, é um ponto falho, mas muito presente na vida do microempreendedor. Muitas vezes ele não consegue fazer essa divisão e ele não entende onde ele está ganhando e como ele começa a misturar essa conta do pessoa física com pessoa jurídica. É um ponto importante, inclusive, do Instituto Leque, que nós abrimos na pandemia, é uma aula online ensinando as mulheres a precificar, a administrar e justamente a dividir a sua receita pessoal da empresa. E aí elas conseguem ter uma visão melhor do negócio e gerenciar melhor. Tá? Janaína, quando a gente fala de empresa, a gente está falando de sonhos, né? Uma pessoa tem um sonho, ela abre um empreendimento e nesse caso há um envolvimento entre a razão e a emoção. No caso empresarial, da gestão empresarial, qual que é a melhor forma de dividir isso? A questão emocional e a questão racional. Bom, eu conheci um grande empresário que ele sempre falava que ele deixava o coração dele no portão de entrada da empresa. E faz super sentido. Mas, ao mesmo tempo, relações humanas são muito complexas. Então, como administrar essa relação do emocional, como lidar com seus funcionários, como lidar com seus parceiros? Tem uma palavra, como que é o nome, gente? Eu até esqueci. Depois da pandemia, depois do Covid, a gente esquece algumas coisas, né? Eu já passei por isso também. Mas a questão da inteligência emocional. Como administrar e ter inteligência emocional para você gerir com mais racionalidade? O negócio ele não aceita emocionados. O negócio ele tem que ser gerido com muita racionalidade. Mas também o equilíbrio é importante. Porque as pessoas acabam sendo racionais demais e aí esquece um pouco do lado humano. Então, na minha opinião, o equilíbrio entre essas duas emoções é muito importante, até porque uma anda ao lado da outra. Eu não acredito e não gosto de nada muito extremista. Então, o meu conselho é avalie-se, respire. Aliás, vou dar um super conselho que mudou a minha vida. Gerenciar o negócio traz pra gente muita ansiedade, principalmente quando você começa com um novo projeto. E aí isso independe de qual é o nicho, qual é a área de atuação da sua empresa. Então, gerenciar é algo que é uma montanha-russa diária. O que trouxe para mim muita tranquilidade foi o mindfulness e a respiração. Então, se eu posso dar uma dica para vocês, novos empreendedores, ou vocês que já começaram e que estão aí naquele momento de muita ansiedade, 10 minutinhos, 1 minuto do seu dia, respira, preste atenção na sua respiração, acalma a sua mente e valida depois a primeira resposta, porque isso ajuda e ajuda muito. Janaína, você falou sobre pessoas, sobre a questão humana. A gente está entrando numa era de empreendedorismo que leva muito em consideração a humanidade das pessoas. Justamente essa questão de entender as necessidades, não só dos clientes, mas dos funcionários, da empresa como um todo. E como é que essa questão humana pode ser positiva para a empresa?
Muito positiva. Aliás, eu acredito que isso significa, 40 a 50% da empresa. É a questão humana, a questão da comunicação. Como a gente consegue se comunicar com essas pessoas? Sendo claros, objetivos. A objetividade, ela é importante ao meu ver. Eu sou uma pessoa muito objetiva. Então, eu procuro ser transparente com as pessoas que trabalham comigo, colocar os meus pontos, porque assim a gente consegue ter uma relação melhor, de troca. E, ao mesmo tempo, escutar. Gente, empatia é fundamental. Eu trabalhei em corporações machistas, onde muito duras, metas inatingíveis, onde a gente tinha que todo tempo fazer resultado. Traz resultado, mas isso gera um estresse muito grande. Então, eu sou muito a favor do feedback, mas não do feedback posterior quando alguém faz algo errado. Eu acho que a gente tem que começar esse tratamento com o funcionário, com a pessoa ali, sabe, direcionando o que você quer e ouvindo e sendo empática, porque somos seres humanos, a gente acorda de manhã de um jeito, à tarde a gente está de outro e à noite a gente está de outro. Então, partindo do princípio que você tem que se conhecer, olhar para você e a partir dessa visão olhar para o teu funcionário, para o teu colega, para o teu colaborador. Nós temos que nos comportarmos como uma equipe, porque como eu te falei, ninguém faz nada sozinho. E a equipe, ela tem que andar junto, é como uma engrenagem, sabe? Ela tem que estar ali perfeita. E a comunicação, a questão da empatia, colocar as coisas de uma maneira muito transparente, vale super a pena. E ouvir o lado do outro também, porque às vezes a gente não está aberto para ouvir o outro. Às vezes o estresse é tanto que a gente não escuta. É verdade, Janaína. A gente tem que pensar nas pessoas como seres humanos, né? Afinal de contas, se o trabalhador também ele estiver ali motivado, ele também se sentir valorizado como ser humano, não só como profissional, ele acaba entregando um pouquinho mais ali na empresa também, né? Ele acaba se dedicando um pouquinho mais e isso se reverte em resultados, né? Então, para a gestão empresarial, também é fundamental deixar o seu funcionário o mais confortável possível, claro, dentro de um limite, né? Não pode ser nada bagunçado, mas que tenha, por exemplo, essa questão de relaxamento, no sentido de entender que tem dia que ele está doente, tem dia que ele está triste, ele tem filho, ele tem filha, né? Então pode passar por muita coisa, né? Com certeza. Olha, somos seres humanos, todos nós temos a nossa vida e não adianta falar, separa a vida pessoal da vida profissional. Eu não acredito nisso. Eu acho que é um turbilhão de sentimentos e a gente tem que olhar para as pessoas com um pouco mais de empatia, assim, se colocar no lugar do outro, bem como você colocou muito bem aí a sua frase. E isso traz grandes resultados. A empresa ela só tem a ganhar quando ela trata o funcionário de uma forma digna, quando ela escuta o que ele tem para falar. E muitas vezes a gente fica muito no estratégico, no entregar, no ser, mas uma empresa ela só pode fluir bem se o funcionário entende qual é a política dessa empresa. Tá claro para ele isso? Ele se sente acolhido? Ele se sente parte do time? Ele se sente dono da empresa também? Eu tenho certeza, e isso eu aprendi muito com o comandante Rolim, quando a gente se sente parte, a gente veste a camisa de fato. E essa coisa de cobrar horário, cobrar presença, cada vez mais vai ficando para trás. O que é importante é a entrega. O teu colaborador, ele está entregando? Então relaxa, deixa ele trabalhar. Você falou sobre essa questão da qualidade de trabalho. É mais interessante para o empreendedor na gestão empresarial primar pela qualidade do que pelo tempo de serviço, porque pode ser que o funcionário trabalhe 4 horas por dia, mas entrega um excelente material. Tem gente que trabalha 6 horas e não consegue entregar aquilo que a empresa precisa. Então, você acha que é importante na gestão também ter esse olhar, acompanhar cada funcionário de perto, entender o que cada um pode entregar de forma que ele tenha qualidade e não quantidade de trabalho? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Se você é uma mulher e você tem uma criança, né? E muitas vezes eu escutei quando minha filha era pequena, essa questão de, você é mulher, tem filho, não vem para a área comercial porque você vai ter que viajar muito.
Então não é tirar, não é tolir, é trazer essa mulher. Porque essa mulher, ela é mãe, mas ela também quer crescer na carreira dela profissional. Entender o outro lado do funcionário e dar abertura para ele. Muitas vezes essa mãe, ela vai te entregar muito mais se ela estiver no home office, por exemplo. Porque ela está lá com a filha dela, o bebê. E ela não vai entregar menos porque ela está trabalhando de casa, porque ela é mãe, porque ela tem um bebê. Se ela está em casa, eu tenho certeza que ela vai te entregar muito mais. Ela não vai estar no escritório preocupada com o filho. Se o funcionário rende mais trabalhando de casa e entrega, por que não deixar ele trabalhar de casa? Se o funcionário rende mais indo para o escritório, porque ele vai ter uma motivação diferente, ele vai tomar banho, vai se arrumar, vai para o escritório, por que não deixar ele ir para o escritório? O ideal, na minha visão, é você entender onde o funcionário pode render melhor e te entregar mais. Uma pessoa, quando ela está feliz, obviamente ela te entrega melhor. E a empresa só tem a ganhar com isso. Janaína, a gente está chegando ao final da nossa entrevista. Vou te fazer uma última pergunta. Eu queria até que você fosse breve, mas não pode faltar. A partir de tudo que você viveu, você que trabalha desde os 12 anos, está se dedicando aí à sua empresa, a partir da sua experiência, da sua preparação, o que não pode faltar para uma boa gestão empresarial? O que no seu entender, se o empreendedor fizer isso, ele vai conseguir ter sucesso? Isso não existe receita, né? É um conjunto de coisas. Então, relacionamento interpessoal é muito importante, conhecer bem o seu negócio é muito importante, estar e buscar bons parceiros é muito importante, seguir avaliando o mercado, atualizado é muito importante e não parar de estudar. E quando a gente sabe, a gente tem conhecimento, a gente aprende. E esteja na operação junto com a sua empresa. Não tem problema. Você não vai fazer a operação acontecer, mas é muito importante que, como dono do negócio, você entenda, pelo menos em linhas gerais, um pouquinho de cada área da sua empresa. Porque você vai ficar 100% inteirado do que está acontecendo. Eu não poderia dizer o que uma pessoa faça, ou uma atitude. É um conjunto de atitudes que vai levar ao sucesso do seu negócio. Conhecimento é a essência de tudo. Janaína, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, viu? Eu que agradeço, foi um prazer imenso estar com vocês. Obrigada pela oportunidade. A gente que agradece, obrigado. Obrigada, tchau, tchau. E para você que acompanhou a gente até agora, obrigado pela sua audiência. A entrevista especial de hoje fica por aqui. Se você perdeu algum ponto, não se preocupe, é só você procurar o nosso canal no YouTube, Canal Empreender, ou quiser assistir novamente também. Obrigado pela sua audiência. Canal Empreender, assistir, tinha um bom negócio.